Olá, me chamo Herbert Coutinho, sou arqueólogo, egresso do programa de pós-graduação em arqueologia da UFPI. Bom, a questão central da minha pesquisa foi refletir sobre os processos de formação do registro arqueológico do sítio denominado Sítio Três Marias, um sítio que se localiza no litoral piauiense. Mas dentro dessa reflexão sobre os processos formativos desse sítio, a minha reflexão ela se voltou mais para tentar dar um novo entendimento para os sítios que se encontram na região do litoral piauiense, tendo em vista que esses sítios eles foram cadastrados inicialmente dentro de um projeto desenvolvido na década de 90 pelo Departamento de Geografia e História, liderado pela professora Lídia Gamberi e Carlos Furtado, porém esses sítios eles foram cadastrados como sendo do tipo sambaqui, né? E refletindo sobre a literatura brasileira aí dentro das produções sobre os sítios sambaquieiros, né, tidos como sambaquis, a morfologia, as características, a natureza do material, enfim, uma série de elementos que constituem esses sítios não se enquadravam dentro do que era preconizado como sendo sítios do tipo sambaquis. Então, a intenção era, no fim, né, refletir sobre esse novo contexto que se apresentava nas pesquisas que foram sendo desenvolvidas dentro do Departamento de Arqueologia da UFPI. Em relação à metodologia adotada na pesquisa, nós dividimos a reflexão em dois momentos. A primeira delas foi uma caracterização geoarqueológica, para que a gente pudesse entender o ambiente em que esse sítio estava inserido. Então nós fizemos uma caracterização geoarqueológica partindo de uma perspectiva macro, inserindo o litoral piauiense nesse litoral setentrional, também conhecido como leste-oeste, né, da costa nordeste brasileira, para depois entender o seu contexto meso e micro. E após essa reflexão geoarqueológica, nós fizemos uma análise dos processos de formação do registro arqueológico, tentando entender os fatores pós-deposicionais que agiram, né, que incidiram sobre o material arqueológico que se encontrava nessa região do sítio Três Marias. Em relação aos resultados obtidos no âmbito dessa pesquisa, nós conseguimos fazer uma nova caracterização arqueológica desses sítios, já propondo uma nova classificação para eles, retirando essa ideia de que eles são sítios sambaquieiros, né, e propondo uma percepção sobre eles como sítio sobre dunas, não necessariamente um sambaqui, mas sítio sobre dunas, porque essa reflexão sobre os processos pós-deposicionais nos permitiu isso. Certo? Depois, as análises geoarqueológicas nos permitiram também chegar a uma conclusão de que essa distribuição espacial dos vestígios arqueológicos, inclusive fizeram com que a gente chegasse a uma nova delimitação espacial desses sítios, percebendo que alguns deles não eram 2 ou 3 sítios como anteriormente se imaginava, mas que são sítios que participam ali do mesmo contexto e que foram divididos por processos ambientais, como por exemplo o andamento de dunas, barcanas, o surgimento de lagoas sazonais, a própria ação antrópica que tem na região, que é intensa e que foi descaracterizando esse contexto arqueológico, né, e que deu possibilidade de fazer essa nova caracterização e, consequentemente, propor essa nova percepção dos sítios arqueológicos no litoral do Piauí, fora dessa seara sobre sambaquis, né, a possibilidade de ser um sítio sambaquieiro. Bom, e o que essa pesquisa nos informa, né, sobre o nosso momento atual e sobre perspectivas futuras é de que ela é somente o início, né, de uma geração, de uma série de dados
que podem nos proporcionar um entendimento do processo de colonização do nosso litoral piauiense e, consequentemente, até do nosso Nordeste, porque a gente sabe que esse processo de adentrar o sertão nordestino, ele tem aí uma grande resistência indígena, teve uma grande resistência indígena, e o litoral piauiense ele foi um dos últimos redutos onde o colono europeu conseguiu, né, impor o seu processo de colonização. Então, muitas dessas caracterizações sobre os contextos arqueológicos que são evidenciados no litoral piauiense, né, nos informam sobre essas relações entre nativo e colono, porém a pesquisa não conseguiu avançar mais porque nós necessitamos de análise sobre a cultura material presente nesses sítios e não foi possível fazer em um primeiro momento. Então, a contextualização arqueológica, partindo de análises ambientais, né, fatores de formação desse registro arqueológico, nos proporcionaram perceber a importância dessas áreas arqueológicas no litoral piauiense para o entendimento de um processo de colonização mais amplo que abrange não somente o estado do Piauí, mas o Nordeste brasileiro.